Dinheiro e fé, riqueza e espiritualidade. Para muitos, esses conceitos parecem se opor, mas e se não for bem assim? Existe uma ideia comum de que ser pobre é um sinal de humildade e que buscar riqueza é, de certa forma, se afastar de Deus. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre isso? Será que o desejo de prosperar financeiramente contradiz os ensinamentos de Jesus? Ou seria possível conciliar uma vida de fé com uma vida próspera e equilibrada? Neste vídeo, vamos explorar passagens bíblicas, personagens e princípios que nos ajudam a entender o verdadeiro papel da riqueza na vida cristã. Por muito tempo, acreditou-se que a pobreza era uma virtude cristã, que quanto mais simples e desprovido de bens materiais, mais perto de Deus a pessoa estaria. Essa ideia, embora comum, não encontra base sólida nas Escrituras. A Bíblia valoriza a humildade, sim, mas não glorifica a miséria. Em Provérbios 30, o autor ora pedindo: "Não me dê nem a pobreza, nem a riqueza, mas apenas o alimento necessário." Isso mostra que o problema não está na quantidade de bens, mas na atitude do coração. A santidade não está em ser pobre, mas em viver com propósito, gratidão e responsabilidade. Muito se fala sobre a pobreza de Jesus. De fato, ele nasceu em um ambiente humilde e viveu de maneira simples. Mas isso não significa que ele era miserável. Jesus tinha suas necessidades supridas e contou com o apoio financeiro de discípulos e seguidores. O foco de sua vida nunca foi acumular bens, mas cumprir sua missão. Em Lucas 8, lemos que mulheres ajudavam a sustentar o ministério de Jesus com seus recursos. Isso mostra que, mesmo sendo filho de Deus, ele não rejeitou ajuda material. O exemplo de Jesus nos ensina que viver com propósito é mais importante do que o status financeiro. O foco não é a riqueza, mas o uso que fazemos dela. Amém. Uma das frases mais mal interpretadas da Bíblia é: "O dinheiro é a raiz de todos os males." Na verdade, o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,10 foi: "O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males." Percebe a diferença? O problema não está no dinheiro em si, mas na obsessão por ele. Quando o dinheiro se torna um ídolo, dominando pensamentos e decisões, ele nos afasta de Deus. Mas quando usado com sabedoria, pode ser uma ferramenta poderosa para fazer o bem. A Bíblia nos convida a manter o coração alinhado com valores eternos, e não com o desejo desenfreado por riquezas. O livro de Provérbios está repleto de conselhos práticos sobre dinheiro, trabalho e sabedoria. Ele ensina que a riqueza adquirida com justiça e diligência é bem-vinda, mas a obtida com trapaça e pressa leva à ruína. Provérbios 13:11 diz: "A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem a ajunta aos poucos terá aumento." Em outras palavras, o foco deve estar na construção sólida, não em ganhos fáceis. A sabedoria bíblica valoriza o esforço honesto, o planejamento e a generosidade. Acima de tudo, Provérbios nos lembra que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, inclusive nas finanças. A parábola dos talentos, contada por Jesus em Mateus 25, traz ensinamentos profundos sobre produtividade e responsabilidade. Na história, um senhor entrega talentos, moedas de grande valor, a seus servos antes de viajar. 2 deles multiplicam o que receberam. O terceiro, por medo, enterra seu talento e não gera nenhum resultado. Ao voltar, o senhor elogia os servos que trabalharam e repreende duramente aquele que nada fez. A lição é clara. Deus espera que administremos bem o que Ele nos dá, nossos dons, oportunidades e recursos. O problema não é ter mais ou menos, mas o que fazemos com o que temos. Na Bíblia, a riqueza às vezes aparece como bênção, como no caso de Abraão, Jó e Salomão, mas também como teste. Jó, por exemplo, era um homem extremamente rico e justo, mas perdeu tudo e permaneceu fiel. Depois, foi restituído com ainda mais. Isso mostra que a riqueza pode ser um presente de Deus, mas nunca deve ser o nosso foco. Ela pode revelar o caráter, testar a fidelidade e expor a verdadeira confiança do coração. Quando vemos a riqueza como um fim em si mesma,
nos desviamos. Mas quando a vemos como um meio para cumprir o propósito divino, ela se torna uma bênção que glorifica a Deus. O apóstolo Paulo foi direto ao alertar sobre os perigos da avareza. Em Efésios 5:5, ele diz que o avarento é idólatra, colocando o dinheiro acima de Deus. Para Paulo, o apego excessivo aos bens materiais é um tipo de escravidão espiritual. Ele também aconselha: tendo a que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Ou seja, o contentamento é uma proteção contra o desejo insaciável de ter mais. Paulo não condena a riqueza, mas sim a ganância. Seu foco é a liberdade interior, a capacidade de viver de forma equilibrada e generosa, sem se deixar dominar pelo dinheiro. A Bíblia valoriza profundamente o trabalho. Desde o Gênesis, vemos Deus entregando ao homem a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Em Provérbios, lemos que a mão diligente traz prosperidade, enquanto a preguiça conduz à pobreza. O apóstolo Paulo também reforça: quem não quer trabalhar, também não coma. Em 2 Tessalonicenses 3:10. Ou seja, o esforço pessoal é uma expressão de fé e obediência. Trabalhar com excelência, honestidade e propósito é parte do plano de vida para a nossa vida. E a diligência, aquela dedicação constante, é vista como caminho de honra e recompensa. Prosperar biblicamente é viver com o suficiente, com dignidade e com capacidade de abençoar outras pessoas. Já a ganância é o desejo constante de ter mais sem limites. Na Bíblia, prosperidade está ligada à justiça, à paz e à generosidade. Em contraste, a ganância leva à corrupção, à ansiedade e ao afastamento de Deus. Jesus alertou: cuidado com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Portanto, prosperar é bom, desde que a motivação esteja alinhada ao propósito divino. A diferença está no coração: servir a Deus ou servir ao dinheiro. A Bíblia apresenta diversos personagens que foram ricos e ao mesmo tempo agradaram a Deus. Abraão possuía muitos bens: gado, prata, ouro. Mesmo assim, era chamado de amigo de Deus, por sua fé e obediência. Jó era descrito como o homem mais rico do Oriente e também como íntegro, reto e temente a Deus. Salomão, além de sabedoria, recebeu riquezas extraordinárias, mas sua história mostra a importância de manter o coração alinhado com o Senhor. Esses exemplos mostram que a riqueza por si só não é pecado. O que faz a diferença é como ela é adquirida, usada e qual o lugar que ocupa no coração. Na perspectiva bíblica, a riqueza nunca é um fim em si mesma. Ela é um meio para promover o bem, socorrer os necessitados e exercer justiça. Em 2 Coríntios 9:11, Paulo afirma que vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. A generosidade é vista como fruto natural da prosperidade. Além disso, os profetas do Antigo Testamento frequentemente denunciavam os ricos que oprimiam os pobres. Ou seja, Deus se importa com como tratamos o próximo, especialmente quando temos recursos para ajudar. O verdadeiro propósito da riqueza, segundo a Bíblia, é ser canal de bênçãos, não instrumento de egoísmo. Nos tempos atuais, cresceu a pregação do chamado Evangelho da Prosperidade, que ensina que fé verdadeira sempre traz riqueza e sucesso material. Essa ideia, no entanto, distorce a mensagem bíblica. Jesus prometeu vida abundante, mas essa abundância é espiritual, não necessariamente financeira. Os apóstolos, por exemplo, viveram com simplicidade e enfrentaram dificuldades mesmo sendo homens de fé. Reduzir a bênção de Deus a dinheiro e bens é limitar sua atuação. A Bíblia nos chama à fidelidade, não ao consumismo. Buscar a Deus apenas por interesse financeiro é inverter a ordem do reino. Primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Jesus ensinou: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, mas ajuntem para vocês tesouros no céu. Essa passagem não condena possuir bens, mas alerta sobre o apego excessivo a eles. Acumular riqueza sem propósito eterno é ilusão.
O verdadeiro equilíbrio está em administrar os recursos terrenos com sabedoria enquanto investimos em valores eternos: fé, amor, justiça e compaixão. Os bens materiais passam, mas as obras feitas em nome de Deus permanecem. Viver com equilíbrio é reconhecer que tudo o que temos deve servir ao propósito maior do reino de Deus. Ao longo de toda a Bíblia, fica claro que Deus não mede o valor pelas riquezas materiais, mas pelo coração. Ele busca pessoas fiéis, generosas, justas e comprometidas com o bem. A prosperidade pode ser parte da jornada, mas nunca deve ser o objetivo final. O que realmente importa é viver segundo os princípios do reino de Deus, com amor, sabedoria, Amém. integridade e compaixão. Quando entendemos isso, conseguimos ver o dinheiro como uma ferramenta e não como um senhor. Que nossa maior riqueza seja espiritual e que nossas ações revelem o caráter de Cristo em nós. Se esse conteúdo te ajudou a enxergar a riqueza com outros olhos, não guarde só para você. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe aqui nos comentários. O que mais te marcou sobre o que a Bíblia diz a respeito de ficar rico? Vamos juntos espalhar uma compreensão equilibrada, espiritual e prática sobre finanças? Fé e sabedoria caminham lado a lado. Até o próximo vídeo.